Oi, gente! O vídeo de hoje vai... Na verdade, eu tô pensando pra nome ainda. Vai ser contando um pouquinho melhor sobre o meu livro, Sinceramente Maísa, que vocês vão encontrar daqui a pouco tempo em todas as livrarias do Brasil. Já tá na pré-venda, então se vocês quiserem já comprar, em algum desses lugares aqui vocês vão poder comprar. E ó, muita gente não sabe, mas a pré-venda é mais barato, gente. Estranho, né? Mas é. A pré-venda é mais barato, eu não penso assim, ai, gente, mas é pré-venda, não sei, acho que vai estar mais caro. Não vai. Pré-venda é mais barato. Então assim, crise, aproveita e já pega na pré-venda, já pega e faz sua leitura, porque vale a pena você investir na cultura e no conhecimento. Já que eu tô aqui pra falar melhor sobre o meu livro, eu acho melhor eu parar de balançar essa Crocs. É, galera, eu tô usando Crocs com uma meia de pipoca, assim, não faz muito sentido, mas várias coisas na vida não fazem sentido. Mas o meu livro faz, um pouco. Ele faz, até que faz. Então, eu tô falando sobre... Na verdade, não é sobre um assunto só, é sobre tudo no geral. É uma conversa com o leitor, porque eu tenho certeza que durante cada parágrafo, assim, vocês vão estar refletindo sobre tudo que está sendo dito lá e vocês vão conversar comigo, porque é como se a gente estivesse conversando, de verdade. A minha voz está inteira no livro. Eu tenho certeza que quem me acompanha vai perceber isso. E tem várias pausas bipolares que nem eu tenho, tipo, eu tô falando de uma coisa, depois eu falo de uma outra. Isso também tá no meu livro, né? Porque tinha que ter a minha cara. A gente tá falando sobre vários assuntos diferentes, sobre, além de quem é a Maísa, que vocês vão poder conhecer também nesse livro, se você não conhece nada do meu trabalho, ou se você só conhece o meu trabalho feito na televisão, se você não me conhece na internet e pá, mas você vai ver quem é a Maísa, vai se identificar em vários aspectos. Eu tô dando a minha opinião sobre várias coisas e você pode concordar comigo ou você pode não concordar, mas esse é o legal, né? Cada um tem uma cabeça diferente e discutir sobre isso. Vai ter um espacinho para os meus leitores também deixarem um espaço deles lá no meu livro, quer dizer, deixarem a marca deles no livro, porque afinal o livro é nosso, né? Eu sempre falei assim, quando eu tô falando, anunciando, eu falo, é o meu livro, mas nas redes sociais eu sempre anunciei como nosso livro, porque é o livro meu, é o livro seu, livro de todos nós. Eu sempre quis lançar um livro. Desde que eu era pequenininha, eu sempre tive um envolvimento muito grande com literatura, né? Quando eu tinha 3 anos, eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe. E eu brincava de ir pra faculdade. Então, muitas crianças brincavam de coisas encantadas, não sei o que lá, e eu brincava de ir pra faculdade. Estranho, né? Então, eu sempre gostei muito de ler e escrever. Eu pedi pra ela me ensinar, porque eu não tinha paciência de ficar escutando a minha mãe contando história. Eu já queria ser independente, já queria ler e escrever sozinha. E ela foi me ensinando e eu entrei na escola alfabetizada. E aí eu escrevia, sabe, redação. Sempre gostei muito de redação, eu gosto muito de português. E nos concursos de poesia eu participava, né? Eu participava no Fundamental 1. No Fundamental 2 eu ainda participo, mas não com tanto envolvimento, assim. Quando eu era menor, eu escrevia poesias sem parar. Eu escrevia várias poesias. E eu já fiz uma pra cada pessoa do elenco de Carrossel. Inclusive pra direção e pra produção eu fiz. E eu tinha, assim, eu tenho muitas inspirações e ideias. Então eu passava tudo pro papel e depois eu ia montando em forma de poesia. Sempre foi uma característica minha. E aí quando eu tinha 7 anos eu pedi pro meu pai pra fazer um livro. Aí ele falou assim, mas como é que a gente vai fazer um livro, né? Tá bom, filha, a gente vai fazer um livro. E chama A Bruxinha. Eu escrevi quando eu tinha 7, eu escrevi e ilustrei, o que eu não desenho bem, ao menos eu desenhava quando eu era menor, mas hoje eu não tenho mais esse costume de desenhar. E desde então eu sempre tive essa vontade. Esse livro não foi publicado, ele só é meu e da minha família, né? Eu nem sei onde ele tá mais, foi feito com papel reciclado, eu lembro disso, porque a gente é ecologicamente correto. E foi isso, então desde então eu sempre tive uma vontade de escrever. E eu sei que muita gente vai falar, ai, você é super nova pra ter um livro, não sei o que lá, o que essa menina tá falando da vida dela, ou uma biografia aos 14 anos, mas não é uma biografia. Isso eu tô falando logo no começo. A minha intenção não era fazer uma biografia aos 14 anos, porque eu sinto que ainda tem muita coisa pra acontecer. Ou não, né? A vida é imprevisível, galera. Um dia a gente tá aqui, outro dia a gente não pode, não tá, né? Vira essa boca pra lá. Mas é a verdade, né? Um choque de realidade. Então não é uma biografia. Eu sei que vou receber muitas críticas. Eu não sei se positivas ou negativas, mas acho que sempre tem um pouco dos dois. Eu tô super acostumada com isso. Mas é isso. Eu só tô explicando um pouco mais sobre o meu livro. Não posso dar spoiler pra vocês. Acho que eu já falei até demais. Então o resto vocês vão conferir
lendo o Sinceramente Maísa. Pede de presente, presenteie alguém, lê, empresta pros amigos. Uma coisa que é muito importante, os livros não podem ficar parados, então empresta. Tem livro meu que, pra ser sincero, eu não sei onde tá, porque eu fui emprestando pras minhas amigas e, já são delas. Alguns eu cheguei a nem ler e já emprestei, sabe? Porque se eu tô lendo uma coisa, eu não vou ficar com o egoísmo de não emprestar algo. Eu acho que as palavras, elas têm que ser passadas. Empresta pra aquele seu amigo que às vezes não teria condição de comprar, ou que os pais não deixam, ou que tá sem nada pra ler, fala assim, um livro pra você. Acho que é importante pra incentivar a leitura pros jovens do nosso país. E é um livro pra todos, tá? É um livro pra todos, pra todas as idades. Pra mim não tem essa coisa de isso é pra menino, isso é pra menina, isso é pra velho, isso é pra criança. Porque todo mundo é livre, todo mundo pode escolher o que quiser. A gente é humano acima de tudo. Então, todos temos acesso à leitura e devemos exercitar isso. Um beijo, já falei demais e até o próximo vídeo.